Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje falando sobre o relatório mensal de fevereiro de 2022 do More 11, More Real Estate Fundo de Fundos, que é um FOF da More Invest e que está bem descontado. Vamos ver as principais narrativas do fundo, os principais números e também perspectivas futuras de dividendos e também talvez um possível ganho de capital. Peço já o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Então, esse fundo aqui, eu estava com ele na carteira, levei ele por bastante meses em 2021 e me desfiz no começo deste ano. Mas já começa a fazer sentido e já está no meu radar. Não vou ler o disclaimer inicial da carta. Você pode se cadastrar e também ver qualquer site aí o relatório inicial desse More 11 com maiores detalhes. Ele é um fundo de início de janeiro de 2020, então já fez 2 anos, já um bom tempo, um bom período de tempo para a gente já conseguir colocar mais confiança em investir. O gestor More e administrado pela BTG com a taxa de 1%. É uma taxa normal, tá? Não é uma taxa muito alta, mas tem uma taxa de performance que é um pouquinho alta, que é 20% do que de avaliação do GPM mais 3 ou 4,5. Então, de repente, essa taxa de performance aqui, sim, ela dá uma mordida nos seus rendimentos, mas ele está pagando bem. O patrimônio líquido dele é um pouco mais de 200 milhões, está negociando bem abaixo do seu valor patrimonial e o número de cotistas dele não é tão grande assim. Se você for ver 13 mil, quase 14 mil cotistas, não é tão grande, mas também não é, por esse fundo não ser tão falado, também não é tão pequeno. Ele está pagando 70 centavos por cota, a gente vai ver aqui por alguns meses já, e é um excelente dividend yield. Então ele fala aqui que ele está em linha com o IFIX, então distribuiu 70 centavos por cota no mês de fevereiro, que se traduz no dividend yield anualizado de 11,61. Esse dividend yield aqui, ele é muito bom para um FOF, né? Para um FOF pagar 11,61, isso é bem bacana. Ele tem um guidance que ele já fala isso desde o ano passado, que ele vai pagar de 60 a 80. Então ele está pagando realmente o meio que corresponde a esses 70 centavos. Então é o meio da sua gama de pagamento de 60 a 80. Então ele nunca pagou esse 80, pelo menos nos 12 últimos meses, mas ele já pagou 65 centavos nos seus períodos piores aí. Em relação à nossa carteira, seguimos a mesma estratégia do mês anterior, aumentando o nosso caixa com venda parcial de algumas posições do fundo, principalmente em FIIs de CRI e logística, visando um ponto de entrada melhor, tanto via oferta no mercado primário, principalmente fundo de CRI, quanto no secundário para fundos de tijolo. Então ele está vendendo fundo de CRI, ou seja, já está fazendo um movimento de rotação, pegando um pouquinho mais de papel, e logística também ele fala que só no caso aí se tiver descontado. Então é importante pontuar que a atual Selic que com a atual Selic ele tende a manter um caixa mais robusto para boas oportunidades, entendeu? Então ele fala que tem maior flexibilidade em FOFs imobiliários. Então a compra foi o BIC 11, que é um fundo que não conheço, não sei se é só para qualificados. Ele teve um outro, então a primeira operação correu uma taxa de PCA mais 10, que é excelente. O caixa, ele teve um aumento de caixa e vendas de fundos de CRI com prejuízo e fundo de logística também com leve prejuízo. Então o resultado dele durante o mês dos dividendos recorrentes foram 62 centavos, então ele está pagando acima do recorrente. Então deve ter queimado um pouquinho de caixa para pagar os 70 centavos. Houve um pequeno ganho de 7 centavos, bem pequeno. A gente continua aqui. Então a gente vê que ele ficou pagando aí na faixa dos 65 centavos em 2021. Em 2022 pagou já esses 70 centavos nos 3 meses. Tá? Então aqui a gente vê contra o IFIX, ele está performando bem e
ele está com caixa de 2,35%, diminuiu a sua posição de CRI e também um pouquinho em logístico. Ele está bem diversificado, né? A maioria em logístico, por isso que ele diminuiu, não é nem porque ele não acredita no setor, é porque já estava muito exposto. Fundo de CRI, diferente de muitos FOFs, ele não está tanto com fundo de CRI. Isso pode ser muito positivo, porque ele pode ter um ganho orgânico. Laje comercial 24,14. Então, ou seja, ele está mais em estratégia de fundos de tijolo, né? Temos aqui, por segmento, isso aqui foi o de janeiro, mas não mudou tanto aí para fevereiro. Então, a principal composição é caixa, um prazo 9,93, Corme, TEP 11, NIL 11, MORC, JSR, GALG 11. Então são fundos pouco conhecidos, tá? Fundos aqui que tem um pouquinho mais de risco, mas sim, parece ser uma carteira bem descontada com relação ao PVP, tá? Então a gente prossegue aqui, que ele teve um ganho muito grande em janeiro, foi um rendimento de 1,56, em fevereiro já diminuiu para 0,62. Então ele ainda está com uma gordura para queimar aí. E aqui a gente vai no DRE. Vamos ver aqui. Então janeiro ele teve esse rendimento acumulado muito grande, muito forte. E ganho de capital muito grande também de 171 mil. Então fazendo com que o resultado dele foi um pouco menor que janeiro, mas está em linha, 1 milhão e 500. O resultado de FOFs eles variam muito, né? Então a gente vai prosseguir aqui. Aqui sim, a gente vê que a parte dele então, o lucro dele foi de 14 milhões. Então ele está tendo lucro. Isso é bem bacana. Ele vai trazer outros tipos de informações aqui. E a gente vê aqui que ele tem o que? 20% de desconto. Todos os FOFs estão nessa gama aí, nessa faixa. No entanto, ele está com um dividend yield muito bom, de praticamente 0,95, então esse 70 centavos. Se ele diminuir para 65, o que pode acontecer, mesmo assim é muito bom para esses R$ 72, porque se você for ver aqui, vai dar na faixa de 10,83. Então, se ele diminuir para 65 centavos, seria, no meu ver, a pior hipótese. Mesmo assim, ele fica acima de 10% ao mês, você ainda carregando 20%. No gráfico ele não está numa tendência de alta. A tendência é de baixa. No entanto, ele teve não violado essa faixa aqui dos 68. Então aqui pode ser uma reversão, só que você tem que ter o rompimento, o quê? Da faixa dos 80. Então até 80 fica numa lateralização. Até 80 fica numa lateralização. Então assim, como não deu para saber ainda se ele vai continuar pagando 70 centavos, e pode a qualquer momento voltar nessa faixa aí até maior, tá 11,07, eu prefiro ficar de fora por hora, mas é claro que se cair um pouquinho mais, aí sim, de repente vale a pena a compra. O dividend yield para mim já está no topo aqui, deve manter mais ou menos, depois até cair, né? Isso se a cotação subir. E aqui você tem um valor patrimonial que está um leve decréscimo aqui, cerca de 10% do seu IPO. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço seu like mais uma vez e ative o sininho. Até a próxima. Bom investimento a todos.